E aí, com 8 meses da primeira loja, aí veio outra experiência que, assim, que também mudou a minha vida, que foi quando eu e o Pedro, o Gabriel de novo, o Gabriel, ele assim... Dessa vez foi, Gabriel, na verdade, foi a Roberta, né? Foi, os dois. O Gabriel e a Roberta, eles falaram pra gente... eles estavam escutando o Thiago Brunet, né? Um dia eu conversando com a Roberta, ela falou pra mim que o dia que o Pedro e eu se unissem o mesmo propósito, a minha vida ia mudar. Um dia nós duas conversando, vocês foram buscar um sanduíche, a gente conversando, e ela me falou isso. Aí ela me mandou pra nós dois um podcast do Thiago Brunet. Do Thiago Brunet. Que chama 2 em 1. Eu queria indicar pra todo mundo que namora, que é casado, ele chama 2 em 1. E a gente colocou no carro um dia e escutando isso. O Pedro já tinha começado a me ajudar muito na loja, sabe? Só que ficava aquela coisa, ele trabalhava com o pai dele e eu na loja. Assim, eu comecei a trabalhar com meu pai muito novo, com 16 anos. Meu pai sempre tinha autoescola, despachante, trabalhava nessa área do Detran. E o Pedro é muito inteligente nessa parte de... E assim, eu cresci aprendendo a administrar uma empresa, né? E aí veio a pandemia, lá no começo eu vendia placa de carro na vistoria e extintor. Eu saí oferecendo na fila da vistoria que o extintor era obrigatório ainda. Sim. Aí eu vendia placa, vendia extintor e aí isso ali foi me dando uma base, né, ali com meu pai. Aí veio a pandemia. Até te cortando aí na parte que veio a pandemia, que eu pulei esses 8 meses de loja, a gente inaugurou em fevereiro, todo o comércio fechou. Eu com 2 meses de loja inaugurada, o comércio fechou. Nossa. E aí foi quando a gente adiou o casamento. Não, foi antes, na verdade, né? A gente casou em janeiro. Mas assim, em fevereiro, de novo o comércio fechando. Eu falei, meu Deus, o que vai ser de mim? E a gente tinha acabado de mudar pro apartamento. E aí a gente começou a fazer live aí na foi loja. A primeira live, em Anápolis tinha tido, eu acho que só 2 lojas que tinham feito live. E aí a minha funcionária, a minha primeira funcionária falou pra mim, vamos fazer. Eu falei assim, se não der ninguém, eu não tenho coragem de fazer, se não der ninguém. Aí o Pedro falou, a gente vai fazer. Vamos divulgar e vamos fazer. Eu lembro que deu a minha primeira live, não abaixava, era 200 pessoas. E não abaixava, a gente vendeu muito. Eu tenho a foto, a loja inteira cheia de sacola. Eu falei, meu Deus, graças a Deus que eu fiz. E vocês fizeram o que nessa live? Como que funcionava? A live... Era uma basicamente... Hoje a gente já tem uma experiência com live. Mas antes, não, foi a primeira live. E eu não fiz promoção. É tipo as que a Virgínia faz? Só que assim, mostrando peça, vestindo peças, mostrando, e aí falando preço. E as pessoas compram e a gente mandava entregar. Aí colocava lá, eu quero, meu telefone é tal, e assim... E a gente vendeu muito na primeira live. Foi assim, a gente ficou 20 dias fechados. Isso no YouTube? Não, no Instagram. No Instagram. No Instagram. Aí a gente fez na primeira... A gente ficou 7 dias em casa. Aquela coisa horrível. Nossa, eu lembro da gente em casa, depressivo, pensando o que eu vou fazer, e vai chegar as contas pra pagar e a loja fechada. E eu sou muito desesperada. O Pedro não, o Pedro é mais calmo. E aí foi quando a gente fez a primeira live. Já tinha, acho que uns 7 dias a gente tava em casa, decidiu fazer e foi muito bom. E aí a gente começou a fazer live, era 3 lives por semana. E foi muito bom, porque live tava muito em alta nessa época, né? E eu acho que o pessoal tava em casa e todo mundo comprando. E nisso, assim, na pandemia também, eu e meu pai, a gente começou a vender carro, né? E, tipo assim, dando super certo, a gente tava vendendo muito carro, e ganhando dinheiro, mas só que eu não tava me sentindo bem. Era uma coisa muito estranha. Parece que era Deus mesmo, inquietando meu coração. Foi até quando a Roberta e o Gabriel mandou esse podcast pra gente, foi bem nesse meio... Foi bem nessa parte, que foi o 2 em 1, né? E eu não tava me sentindo bem. Ganhando dinheiro, eu não queria aquilo ali pra mim. Aí até que a gente escutou esse podcast... E a gente começou a digerir tudo aquilo que falou ali no podcast. Aí a gente foi pra igreja, a gente terminou de escutar e foi pra igreja. Terminou de escutar e foi pra igreja. Aí, de repente, eu sei que o pastor mandou uma paulada lá. Tipo assim, é pra vocês isso aqui. Como se o pastor tivesse sentado na nossa frente e falado. Ele falou o que o Thiago Brunet falou no podcast. Sobre se juntar em um único propósito. E a gente ficou com isso na cabeça. E mesmo assim, a gente sentou pra conversar. E aí...
eu não sei explicar o que aconteceu. Um dia lá em casa, a gente no quarto, começou a conversar. E eu falei assim, a gente tinha um carro, né? E a gente tinha comprado um Nivus. O nosso sonho era esse carro. Aí eu falei... Eu tinha um Mobi e o Pedro tinha um Corolla. Ele vendeu o Corolla pra comprar apartamento. E a gente ficou nós dois no Mobi. E a gente colocou na cabeça que a gente queria muito um Nivus, né? Era o nosso sonho. E a gente fez de tudo, conseguiu comprar o Nivus. Vendeu o Mobi, conseguiu comprar o Nivus. E a gente ficou 3 meses, né? 3 meses com 3 meses com o Nivus. Foi esse dia que a gente sentou. A gente tirou lá na concessionária. E aí a gente entrou dentro do carro. E isso aqui é um ponto muito importante. Para todos os casais que estão assistindo. A gente... Deixa eu lembrar um pouquinho aqui. A gente conversou em casa primeiro. A gente conversou em casa e chegou... A gente falou assim, não, amor, vamos vender o carro. Não, deixa eu... Foi assim, vamos vender o carro. Eu vou investir a metade para comprar carro para vender. Ah, é verdade, foi verdade. E você investe a outra metade na loja. Para você ampliar a loja. Para você ampliar a loja. Aí ela parou e falou assim, não, eu não tô me sentindo bem desse jeito. Eu falei assim, meu Deus, ela... Para colocar mais dinheiro na loja dela, ela não tá se sentindo bem. Uhum. E eu acho assim, eu acredito que ali foi um momento que Deus falou com a gente, né? Eu lembro que eu te perguntei, eu falei assim, você queria investir tudo na loja, pegar, vender o carro e falou, não, vamos começar a loja. Eu falei assim, mas certeza que é o que você quer? Porque eu morria de medo dele, ele gostava muito de vender carro. Uhum. Até hoje, se deixar, você vende, né, uns carros. Mas eu tinha medo dele virar pra mim e falar assim, então vamos pra loja, nós dois juntos na loja e arrepender depois, deixar um sonho dele pra viver o meu. Esse era o meu medo. E em uma das conversas, ela perguntou pra mim, você tem o sonho de vender carro? Eu falei, não. Mas qual que é o seu sonho? Eu te perguntei. Aí eu falei assim, o meu sonho é ganhar dinheiro. Eu falei assim, qual que é o seu sonho? Aí, porque eu morria de medo dele falar depois, esse sonho é seu, não é meu. Aí ele, não, meu sonho é ganhar dinheiro, qualquer coisa. Aí eu falei assim, então vamos nós dois juntos na loja. E a partir do momento que a gente entrou naquele quarto ali, saiu, né, daquele quarto. Daí, então, a gente sempre veio acreditando nesse propósito. A gente não ia nem vender o carro mais. Aí o dia que o Pedro decidiu realmente vender o carro, eu chorei demais. Eu falei, gente, meu carro, que eu sonhei tanto. Tinha um apego. Meu Deus. Mas que bobeira, né? A gente desapegou muito depois disso. A palavra do Tiago Brunet, ela falava assim, se você e sua esposa não se unir em um propósito, um ganha seu dinheiro para lá, faz as coisas dele para lá. Cada um para um lado. Não tem um sonho junto, não tem um porquê estar casado. Não. Então, aquela palavra entrou assim na minha cabeça, eu acho que foi igual uma flecha mesmo, porque mudou minha cabeça de um tanto. E hoje eu e a Carol, tudo que a gente faz primeiro a gente eu penso nela, e o que ela vai fazer, ela pensa em mim. Será que o Pedro vai gostar? E eu da mesma forma. Então, o 2 em 1 é basicamente isso, né? Viver o mesmo propósito. Foi esse podcast que mudou nossa vida mesmo. Que legal. Aí a gente vendeu o carro, e a gente devia mais da metade dele. A gente pegou pouquíssimo desse carro para fazer o investimento da loja. E nisso o Pedro começou a ir atrás de ponto, lá em Anápolis. E teve um dia que eu tava em São Paulo, o Pedro me ligou, eu tava em São Paulo com a minha mãe. Aí o Pedro me ligou, amor, achei o ponto. Aí eu falei assim, como assim? Aí ele, achei, me mandou foto da casa onde é a loja hoje. Uma casa velha, no Jundiaí de esquina, só que ele mandou foto de fora. Aí eu falei, como assim? O mato lá, ele tava dessa altura aqui, ó, dentro da casa. Aí eu achei, a casa é perfeita, e não sei o quê. E quando eu cheguei de São Paulo, ele me levou lá. Quando eu entrei na casa, tinha cheiro de esgoto, o mato. Eu virei pra ele e falei, você é doido? Aonde você tá vendo a loja dentro dessa casa? Tinha, nossa, muito antiga a casa. E eu falei, isso aqui, pra gente reformar isso aqui, a gente vai gastar. A gente não tem nem, não tinha nem pra fazer a fachada, a gente não tinha. Aí o Pedro, eu vou chamar o arquiteto aqui, que é o Edu mesmo que fez a minha outra loja. Uhum. Aí o Edu foi lá. Quando ele entrou lá com o Pedro, eu também tava, aí ele virou e falou assim, aqui é perfeito.
E eu já olhei aqui pra fazer um escritório pra mim. Só que ia ter que investir muito, desistir. E assim, aqui, pra vocês fazerem, fica muito bom, mas vocês vão gastar muito dinheiro. Aí a gente desanimou. Aí desanimamos. E aí o Pedro falou assim, não, eu vou fazer uma proposta pra imobiliária. Se der tudo certo... A imobiliária falou, olha... Não, e nisso a gente já desanimado. Aí a gente passou uma semana... Passou umas duas... Não, passou umas duas semanas, a gente já tava assim... E aí a gente foi pra igreja de novo. Foi, tudo do pastor. E aí o pastor pregou sobre o medo. Nossa. Aí eu falei, de novo, o pastor tá encucado com a gente, só prega pra gente. Aí o Pedro fez a proposta. Aí o pessoal da imobiliária até falou, olha, essa proposta... A dona não vai aceitar, enfim. Aí depois de... Acho que foi no outro dia, né? Aí o pessoal da imobiliária ligou pra gente, pro Pedro, e falou assim, olha, a proposta foi aceita, vamos fechar? Aí eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu A gente não tinha vendido o carro ainda, a gente tava com o carro. Aí eu virei pra Carol... O Pedro virou pra mim e falou assim, agora vamos? Eu falei, meu Deus, meu Deus, né? O que a gente queria fazer naquela casa, a gente não tinha nem um terço do dinheiro pra fazer o que a gente queria. E aí foi quando você aceitou a proposta, vamos fechar o contrato, e começou, né, as lutas a acontecer. E aí, pra fechar esse contrato, o pessoal da imobiliária, no dia de fechar o contrato, ligou e falou assim, olha, ia fechar o nome do Pedro. Primeiro foi a luta de achar um fiador, né, porque outra coisa que é difícil. Aí até que a gente encontrou esse fiador. E aí o pessoal ligou e falou, olha, Pedro, tá dando um problema aqui no seu nome. O nome da sua esposa tem uma dívida. Eu falei, meu Deus, uma dívida. E nisso, perto do Natal, a loja, aquela loucura. E a gente bem tranquilo, né? Sabendo, assim, que dívida é essa. E detalhe, né? Como a gente é casado, o nome do Pedro foi prejudicado por causa de uma dívida no meu nome. Que dívida é essa? Vamos olhar. Era uma dívida da faculdade. Eu já tinha terminado o curso, já tinha E nisso o pai da Carol faleceu, a gente nem sabia dessa dívida na faculdade, porque ele era responsável, né, por tudo, e pra gente foi um choque. Foi um choque, aí a gente foi atrás da faculdade. Não, e a dívida era de 23 mil. Nossa. A dívida de 23 mil e a gente... Eu desesperei muito, aí eu liguei pro Leonardo lá da imobiliária e eu falei assim, Leonardo... Até sexta eu resolvo, isso era quarta. Até sexta eu resolvo. Aí eu falei assim, como que eu falei isso? Porque eu não sabia como que eu ia resolver. A gente tinha um dinheiro guardado da loja mesmo, que eu juntei do Natal, e tinha o carro que a gente nem tinha vendido. Aí a gente foi na faculdade resolver. E conversamos, até o Pedro falou, amor, a gente não vai começar nada devendo ninguém. Isso, né, não é justo. E isso, Deus falou no meu coração no sinaleiro. Um dia eu tava no sinaleiro. Eu virei pra Carol e falei assim, Deus não quer que a gente comece um negócio devendo a faculdade. Não é certo a gente fazer isso. Aí a gente foi na faculdade. Aí a gente foi na faculdade, negociou tudo. O valor de 23 mil a gente conseguiu pagar bem abaixo. E aí na outra semana já tava tudo limpo o nome. Parcelou. A gente conseguiu um valor melhor porque a gente pagou à vista, né? E ali... E foi um negócio assim que foi de Deus mesmo, porque... E nesse momento, assim, eu vou te falar a verdade, foi uma fé ali que, se a gente for pensar lá atrás, a gente não sabe de onde que a gente tirou força. E as pessoas têm muito disso, de achar que de ver a loja, o tamanho da loja hoje, e achar que, tipo assim, eu casei com um homem rico, ele foi lá e colocou dinheiro na loja. Eu já escutei isso muito, das pessoas acharem isso. E não foi assim. Foi algo que nós dois juntos construiu, que foi o carro, que foi a única coisa que a gente tinha, que era o nosso apartamento e o carro. A gente vendeu o carro, pegou 1/3 do carro e começou a obra. Então, assim, não dava pra fazer o que a gente fez. Não dava. E parcelou o resto. Não, aí o que a gente foi fazendo? Tudo que entrava na minha loja, na outra loja, a gente ia... pagando a obra. Então, a gente não fez financiamento, a gente não deveu nada. Então, foi Deus mesmo. Tudo que entrava na loja, a gente conseguiu fazer a obra quitada.